Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai aí para mais um vídeo no nosso quadro Pergunta Full Cycle. E nesse vídeo, basicamente, a gente compila aí mais algumas dúvidas dos nossos alunos do nosso curso Full Cycle e também dúvidas que eventualmente a gente recebe também pelas redes sociais aqui no canal e tudo mais. E hoje eu posso dizer para você que a gente tem 5 perguntas fantásticas, sensacionais, que você, desenvolvedor, que quer se sentir mais seguro, que quer ter uma noção um pouco mais aprofundada em relação a alguns aspectos, tem que assistir. Principalmente se você pensa em algum dia, como que eu posso dizer? Trabalhar com aplicações de grande porte, trabalhar em projetos realmente expressivos e trabalhar também em empresas que levam tecnologia a sério. Maravilha? Então vamos lá, porque a gente tem bastante conteúdo nessas perguntas que eu vou responder para você agora. Bora e roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu queria falar uma parada bem séria aqui com vocês. Por favor, dê um joinha nesse vídeo. Você não tem ideia como você vai nos ajudar, como você vai ajudar o nosso canal a dar um joinha. Aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, assim sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você já vai ser avisado. Lembre-se, o YouTube ele tem um algoritmo e quanto mais joinhas a gente tem, mais a nossa palavra, mais todo esse conteúdo que a gente vem fazendo, tá? Vai ser distribuído para outros devs. Então dá uma força aí pra gente e dá um joinha. Maravilha? Mas agora vamos aí então a responder algumas perguntas dos nossos queridos seguidores de alguma forma. Legal? Então vamos lá para nossa pergunta número 1. O que é um microserviço autônomo? Muito bacana essa pergunta e olha só que interessante. Primeiramente, antes de eu responder essa pergunta, deixa eu ajustar um pouco os conceitos aqui para você, principalmente se você nunca trabalhou ou não tem muita ideia, inclusive, sobre o que é um microserviço. Basicamente, um microserviço ele é um software como qualquer outro. Mas a grande sacada desse camarada é que ele tem um escopo bem delimitado. Normalmente ele tem uma única responsabilidade e por conta disso ele acaba sendo pequeno. E por isso que é aí que a gente acaba chamando esse camarada de microserviços ou microservices. Agora a grande sacada é que pelo fato dele ser um programa comum, né, um software comum, você acaba tendo que ter vários desses caras para conseguir gerar o resultado final para o cliente, tá? Por isso que a gente está falando, nesse caso, em arquiteturas baseadas em microserviços, que é quando a gente arquiteta diversos sistemas pequenos para que eles consigam resultar em um resultado grande aí, basicamente. Legal? Agora, um grande ponto que é extremamente importante, que quando a gente está falando aí em microserviços, é que esses caras, eles consigam ser o mais independentes possível, tá? Mais independente possível. Por que que eu tô dizendo isso aqui para você? Porque acontece o seguinte: quanto mais independente um microserviço for do outro, a gente vai simplesmente diminuir esse acoplamento e se um determinado serviço cair, o outro não necessariamente tem que cair junto. Legal? E é por conta disso que a gente acaba falando em microserviços autônomos. Microserviços autônomos são quando nós temos realmente, tá, a capacidade de fazer com que um determinado microserviço consiga funcionar apesar dos seus pares de outros microserviços que trabalham em conjunto com ele estejam indisponíveis. E como que você pode fazer com que esse cara fique autônomo? Primeira coisa, trabalhar ali com sistemas de mensageria para que você consiga fazer a comunicação entre os microserviços através de filas. Por quê? Porque quando você está trabalhando dessa forma, ou seja, de forma assíncrona, mesmo que os outros microserviços estejam fora do ar, você ainda consegue enviar mensagens
para eles. Então você não tem que esperar esses caras ficarem no ar para você conseguir falar com esses caras. Um outro ponto também, que para que o seu microserviço ele seja autônomo, isso já é uma definição aí de microserviço basicamente, é que ele tem o seu próprio banco de dados. Então eventualmente, ao invés de você ter que consultar alguma informação que é útil para você em outro microserviço, por que não você ter uma cópia desses dados no próprio banco de dados desse microserviço para evitar com que esse camarada tenha que ficar dependendo dos outros a todo momento. Então já dá para você perceber que em algum momento vai ser muito comum a duplicação de dados entre microserviços. Mas lembre-se, esses dados eles são duplicados apenas, com as informações que cada microserviço precisa. Então vamos imaginar que eu tenho um cadastro de produtos, e o cadastro de produtos vem desde fornecedor, preço de compra, preço daquilo, dados do fornecedor, nota fiscal e etc. E eu tenho um microserviço de catálogo, onde eu vou mostrar esses produtos. Eu posso sim duplicar todos os produtos, mas eu posso pegar apenas o nome, a descrição, o peso do produto, a imagem do produto, eu não preciso ter as outras informações. Então eu tenho dados duplicados, mas esses dados têm apenas a informação que eu preciso. Então isso vai ajudar com que sim o seu microserviço ele fique ali autônomo. Então lembre-se, galera, um microserviço autônomo é um microserviço que consegue se sustentar mesmo que haja indisponibilidade. Então isso a gente está falando de alta resiliência e tudo tem seu custo, né? Normalmente quando você tem duplicação de dados, você tem algo que a gente chama de consistência eventual. Então, por exemplo, se eu alterei os dados lá de um produto, da onde que o produto foi criado mesmo, eventualmente esses dados vão ficar desincronizados por algum tempo. Ou, eventualmente, quando eu mandar uma mensagem para um outro microserviço que esteja fora do ar, eu não pegue a resposta imediatamente. Então, sempre vão ter aí trade-offs e você vai ter que aí decidir o que é melhor para o seu negócio. Um microserviço 100% autônomo, que não depende diretamente de outros microserviços para funcionar, ou microserviços que acabam tendo determinadas dependências, mas que eventualmente consigam manter os dados mais consistentes e conseguir inclusive realizar operações ali em tempo real, consultando e executando operações em outros microserviços. Legal? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre microserviços autônomos. Espero que eu tenha te ajudado. E agora, vamos para nossa pergunta número 2. Para que serve um ou uma Service Mesh? Nossa, esse assunto é bem interessante porque tá na moda, né? Antigamente a gente falava em service para tudo, depois de repente a gente fala em serviços rodando containers, daí de repente a gente tá falando em Kubernetes e daí de repente a gente tá falando numa rede de serviços que podem ser ali monitorados e interceptados, E quando eu tô falando sobre isso, eu tô falando sobre Service Mesh. Como assim, Wesley? Service Mesh basicamente é como se fosse uma malha de serviços. Imagina que você consegue pegar todos os microserviços, vamos imaginar um sistema com 100 microserviços, esses microserviços se comunicam, esses microserviços realizam operações, esses microserviços se comunicam através de filas, eles têm os seus bancos de dados e eles têm as suas peculiaridades. E o que acontece? Muitas vezes eu preciso de uma forma que eu consiga gerenciar e enxergar de uma forma mais clara o que está acontecendo com esses caras e como eles estão se comportando para eu tomar determinada decisão. Mas já dá para imaginar que é um pouco complexo você conseguir olhar de uma forma geral tudo isso funcionando, né? Então, por conta disso, nós temos algo que a gente chama de Service Mesh. Service Mesh é uma solução que você pode instalar, independente se é Kubernetes ou numa rede comum, né, rodando ali aplicações, mas basicamente é uma solução que acaba monitorando toda a comunicação de dados que vai acontecendo ali em toda a rede. E se eu consigo monitorar, eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Então isso vai dar mais observabilidade ali para mim. Mas Service Mesh vai muito além de você ficar observando o que está acontecendo.
O Service Mesh é capaz também de a gente interceptar essas comunicações e conseguir fazer mudanças, tá? No comportamento dessa rede. Como assim mudanças no comportamento dessa rede? Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Imagina que você tem um microserviço A, você tem um serviço B, e o microserviço A manda uma mensagem para o B. Mas o B tá fazendo um deploy meio zoado ali, e ele tá um pouquinho fora do ar, mas ele já vai voltar. Então eu mando uma requisição, e daí eu tenho ali um connection refuse, aquele cara tá fora do ar, e ao invés de eu desistir, eu posso retentar, né, para ver se esse cara voltou. Tento novamente a mesma requisição, e esse cara ali não voltou. Tento novamente, e aí o cara voltou. Agora percebe comigo que para eu fazer essas retentativas, eu, desenvolvedor, teria que fazer isso na mão e falar para ele fazer o retry ali 3 vezes. Agora, já pensou se tivesse uma forma de eu configurar o seguinte, olha, esses microserviços têm uma política de retry, ok? De tantas vezes. E automaticamente esses caras saem fazendo essas retentativas. Wesley, mas isso parece mágica. Na realidade, não é mágica não. Por que que isso é possível? Porque quando você está trabalhando com Service Mesh, existe algo que a gente chama de Sidecar Proxy. O que que isso significa? Basicamente, junto com o serviço, eu tenho um proxy ali. Eu tenho um outro sisteminha, tá? E o que que esse sisteminha faz? Ele engana o microserviço. Como assim? Toda mensagem que o meu microserviço A, por exemplo, vai mandar para o microserviço B, essa mensagem, no final das contas, vai mandar do A para o proxy. E desse proxy para o proxy do microserviço B. E o proxy do microserviço B vai mandar a mensagem para o microserviço B. Então, entre todas as comunicações, existe um proxy. E esse proxy, ele pode modificar o comportamento de comunicação. Então, quando eu falo que as retentativas têm que ser 3 vezes, por exemplo, não é o microserviço que está tentando 3 vezes. O microserviço tenta uma, mas o proxy vai verificar que a conexão não deu certo. Então, o próprio proxy vai retentar algumas vezes. E isso é muito bacana porque a gente consegue fazer miséria se a gente tem ali esses proxies na mão. Porque como tudo está trabalhando através desses proxies, eu consigo mudar o comportamento em diversos aspectos e não apenas em retentativas. Por exemplo, um recurso que é muito comum quando a gente tem acesso ali, por exemplo, a Service Mesh, é Circuit Breaker. Por exemplo, eu tenho um microserviço A, tá mandando mensagem para o microserviço B, legal? E o microserviço B tá começando a ficar lento porque ele não tá aguentando mais tanta requisição. E eu preciso que esse cara pare de receber essa requisição por alguns momentos, até que esse cara processe todas para eu voltar a mandar essas requisições. Como que eu consigo fazer com que o A pare de mandar mensagem pro B? Eu posso simplesmente interceptar essa conexão e falar que todo mundo que tá mandando mensagem pro microserviço B vai receber um erro 500. Então, o que vai acontecer? O microserviço B vai parar de ficar recebendo essas solicitações, ele vai se curar ali, sei lá, self-healing ou qualquer coisa desse tipo, e depois ele vai começar, depois esse circuit breaker volta e continua, né, fecha o circuito e daí ele volta a receber essa comunicação. Então, olha só que interessante, eu consigo mudar a rede, eu consigo trabalhar com diversos comportamentos, ou às vezes eu quero fazer um teste de verificação se os meus microserviços estão trabalhando ok. Ou seja, a gente pode fazer algo que a gente chama de fault injection. Ou seja, eu adiciono um erro ali de comunicação, finjo que aquela rede está caindo e vejo como que os meus microserviços estão trabalhando. Então, perceba que eu tenho uma infinidade de recursos, tá? Que eu consigo trabalhar uma vez que eu tenho acesso a uma Service Mesh. Então, Service Mesh sempre vai te ajudar nesses aspectos e, obviamente, só faz sentido você utilizar se você tiver diversos sistemas ali se falando. Se você tiver apenas um sistema, na minha opinião, não faz sentido nenhum você ter Service Mesh, beleza? E agora a gente vai para a pergunta número 3.
Vamos lá, o que é CQRS e quando devemos utilizar? Essa pergunta é muito bacana, apesar de que CQRS tem diversas formas de você trabalhar e não é algo necessariamente tão simples assim que muitas pessoas possam sair utilizando e você não precisa disso em todas as situações. Então vamos aí aos poucos. O que significa CQRS? CQRS significa Command Query Responsibility Segregation. Nossa, Wesley, o que isso significa? O que acontece é o seguinte, galera. A gente tem diversos tipos de sistemas e cada sistema normalmente tem uma necessidade. E alguns sistemas, a necessidade é a seguinte: conseguir desafogar, por exemplo, um banco de dados. Então já pensou se para qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou usar o mesmo banco de dados. Então, se eu vou gravar um dado, eu gravo nesse banco de dados. Se eu vou fazer uma consulta no dado, eu consulto esse banco de dados. Então, se você perceber, eu consigo gerar um gargalo muito grande aí nessas minhas informações. Agora, quando a gente está trabalhando com CQRS, a gente faz uma separação muito grande. A gente faz uma separação entre o que é um comando e o que é uma query. E o que isso significa no final das contas? O que é um comando? Um comando é uma intenção, tá? E normalmente de executar uma transação, de realizar uma mudança de estado. Então, o que isso significa no final das contas? Sei lá, quando eu quero criar um novo cliente no meu sistema, eu posso enviar um comando e esse comando vai realizar a operação de criar um cliente e vai salvar isso no banco de dados, legal? Então isso é uma coisa importante. Agora o que acontece? Imagina que eu tenho diversas aplicações que vão começar a utilizar esses clientes, mas já pensou, eu tenho um banco com tanta escrita, né? E eu tenho um banco com tanta leitura que essas coisas podem acabar sobrecarregando esses bancos. E a parada é muito louca ainda, sabe por quê? Porque às vezes a forma como eu estou gravando as informações, tá? A forma como eu estruturei, eu organizei o meu banco de dados, tá de uma maneira. Mas às vezes as consultas que a galera tá querendo fazer tá num formato tão diferente que eu teria que estar saindo fazendo um monte de left join, um monte de query, um subquery ali tudo junto, que geraria um super overhead no banco de dados. Então, por que não criar um banco de dados onde você escreve e um banco de dados onde você consulta as informações? E isso aí acaba sendo tão distinto que eu posso preparar as minhas consultas e o esquema do meu banco de dados, podendo ser, por exemplo, sei lá, um banco de dados no SQL, que fique mais fácil de eu conseguir pegar esses dados já num formato que eu estou esperando. Então, basicamente, eu faço essa separação. Então a gente tem um lado do sistema que a gente escreve, que a gente faz comandos, que a gente utiliza essas regras de negócio para realizar essas intenções, que são esses comandos, e a gente tem um outro lado no sistema que todas as vezes que eu quiser realizar uma consulta, fazer alguma chamada, que eu recupere informações, eu vou fazer num outro cantinho ali do meu sistema. E baseado nisso, você já deve estar imaginando quando que vale a pena eu utilizar aí CQRS na minha aplicação. Vale a pena eu fazer qualquer coisa com CQRS? Claramente que não, tá? Por quê? Porque se você tem um sistema muito pequeno, tá? Você vai ter que aí meio que gerenciar dois bancos de dados, você vai ter que separar os comandos de um lado e você vai ter que fazer as leituras de outra forma. Você tem ali no meio dessa história uma forma de sincronização dessas informações. Então perceba que você vai tendo complexidades e nem todos os sistemas têm tanta necessidade de você ter muita escrita de um lado, muita consulta do outro e essas consultas ainda em formatos tão específicos. Então, na maioria das vezes, trabalhar aí com o seu banco de dados velho de guerra vai funcionar na boa. Mas sistemas muito mais críticos, normalmente, que tem um grande volume aí de acesso, o que vai acontecer? Isso pode se tornar muito crítico. Eu ter acesso aos dados de uma forma muito tranquila é algo realmente que pode fazer diferença. A gente tem às vezes sistemas que escrevem muito num banco de dados. A gente tem sistemas que leem muito dos bancos de dados. Se eu conseguir segregar, e por isso que a gente fala Command and Query Responsibility Segregation,
basicamente o que você está fazendo é segregando, tá, essas responsabilidades. Também, quando a gente está falando em CQRS, meio que acaba sendo inerente a gente falar sobre um outro assunto que é chamado de Event Sourcing, que basicamente qualquer evento, qualquer coisa que aconteça no seu sistema, você vai guardar esse evento, tá, num banco de dados de forma histórica. Então, vamos imaginar que se você quisesse saber o estado de qualquer mudança que aconteceu no seu sistema durante o tempo de vida nele, eu conseguiria. Por exemplo, se você tem um banco de dados normal hoje e o meu nome lá está escrito Wesley e eu dou um update, ele vai ficar Wesley Williams, mas eu nunca vou saber qual que era o meu nome antes de ser Wesley Williams, porque a gente não consegue recuperar essa informação. Se você estiver utilizando Event Sourcing, eu consigo ver que houve uma gravação e uma criação de um cliente chamado Wesley, e a gente sabe que houve um comando que acabou gerando um evento de alteração do nome de Wesley para Wesley Williams. Então eu consigo recuperar todo o histórico. Isso é muito bom, principalmente quando você tem ali sistemas que precisam de uma grande auditoria, tem que seguir diversas regras de compliance. Bancos normalmente tem muito isso, porque precisa ter um histórico muito claro de tudo que está acontecendo nessas operações. Galera, CQRS pode muito além disso do que eu acabei de falar, tá? É um assunto que acaba sendo complexo, tá? Mas eu acho que deu para você ter uma ideia de como essa parada funciona. Fechou? E agora, vamos aí para nossa quarta pergunta. Para que serve trace distribuído? Nossa, muito legal. O que acontece é o seguinte, pessoal, eu não sei se se você manja o que é trace, eu acredito que deve passar aí pela sua cabeça que trace é uma parada que você vê quando, sei lá, você tem um erro ou quando você quer seguir o caminho de alguma coisa. E hoje em dia a gente está falando muito de trace distribuído ou rastreabilidade, tá? O tracing, basicamente, ele é um dos pilares do que a gente chama de observabilidade. E o que acontece? Quando você está rodando um sistema monolítico e você tem um erro, acontece alguma coisa, você consegue pegar o tracing e ver, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, e o erro deu exatamente nesse ponto. Agora vamos imaginar que eu tenho 10 microserviços e eu mandei uma requisição que bate em um microserviço, que bate em outro, que bate outro, que bate outro, que bate outro, e depois ele vai voltando para dar um resultado final. E deu um erro ali para o cliente. Como que eu sei aonde esse erro aconteceu? Então, já pensou se eu conseguisse fazer o trace desses 10 microserviços, que eu posso fazer, mas esse tracing a gente iria conseguir fazer a rastreabilidade. Então eu consigo saber que a requisição bateu nesse, depois bateu nesse, depois bateu nesse, e daí o erro deu nessa parte. Então eu consigo ver uma requisição passando entre todos os serviços, e dessa forma vai ficar muito mais fácil eu conseguir depurar erros, problemas e ver como que a minha aplicação está se comportando, inclusive em questões de performance. Por isso que tracing está diretamente ligado à APM, que é Application Performance Monitoring, porque eu consigo monitorar inclusive as minhas aplicações utilizando tracing, porque eu consigo ver ali cada span, que a gente chama, né, cada pedaço de execução que foi acontecendo entre os diversos sistemas. Desde uma chamada que bate num serviço de front-end até esse serviço batendo um back-end que vai bater em outros serviços e assim por diante. Então, para isso que serve aí trace distribuído. Maravilha? E agora a gente vai para uma quinta pergunta aqui. E essa pergunta é polêmica. Polêmica. O que é melhor? Kafka ou RabbitMQ? Vamos lá, deixa eu até me ajeitar aqui para responder melhor essa pergunta para você. Vamos lá. Para quem não sabe o que é Kafka e para quem não sabe o que é RabbitMQ, ambas ferramentas trabalham com dados, tá? Então vamos falar primeiramente do RabbitMQ. O RabbitMQ é uma ferramenta muito popular, baseado ali em Erlang. Ele tem uma alta velocidade para ele conseguir processar informação. Tá? Então, quando eu quero mandar uma mensagem de um sistema A para um sistema B, eu posso mandar essa mensagem para o RabbitMQ e o RabbitMQ
segura essa mensagem enquanto o outro sistema lê essa mensagem dele, tá? Então, o RabbitMQ, ele é um sistema tradicional de algo que a gente chama de mensageria, tá? É um sistema que a gente consegue enviar mensagens de um lado para o outro, legal? Ele é muito rápido, ele é muito efetivo, você tem diversas manhas com o RabbitMQ que você consegue, por exemplo, criar algo que a gente chama de exchanges e pegar uma mensagem que caiu nessa exchange e mandar essa mensagem em diversas filas, por exemplo, que eu tenho diversos sistemas trabalhando. Outra coisa muito interessante do RabbitMQ é que ele tem recursos e plugins que você pode instalar, como um shovel, que você consegue mandar informações removendo de uma fila e jogando em outra. Você consegue fazer muita coisa pro RabbitMQ e ele é um serviço muito bacana. O RabbitMQ, por outro lado, ele tem alguns pontos bem interessantes que você tem que entender. Quando eu leio uma mensagem, essa mensagem sai da fila, eu não tenho mais acesso a essa mensagem, porque eu precisava dela naquele momento e acabou. Tá? Então, vamos dizer que o RabbitMQ é uma ferramenta muito madura, muito utilizada pelas empresas. Já o Apache Kafka, ele muito é comparado com o RabbitMQ porque ele também trabalha ali com dados, ele também trabalha aí com muitas informações. Então, nesse caso, a gente consegue fazer de forma similar no Kafka o que a gente acaba fazendo no RabbitMQ. E por isso que gera sempre essa confusão, o que é melhor, Kafka ou RabbitMQ. Por outro lado, o Kafka ele vai muito além de você mandar uma mensagem para uma fila para outro sistema consumir. Basicamente, o Kafka ele é composto por todo um ecossistema e a ideia dele é trabalhar com dados, ou seja, eu mando dados e esses dados ficam armazenados no Kafka, ou seja, o Kafka ele tem um banco de dados ali que ele guarda todas essas mensagens. Inclusive, se eu precisar ler essas mensagens novamente, eu consigo, tá? E eu escolho quanto tempo essa mensagem vai ficar guardada. E essa mensagem, ela pode ser consumida por diversos outros sistemas, outros consumidores que a gente acaba falando. Por outro lado, o Kafka, ele tem um ecossistema tão grande em volta dele que é até sacanagem a gente querer comparar o Kafka com o RabbitMQ, porque o Kafka tem recursos como o Kafka Connect, que você consegue pegar um plugin que ele pega dados de um sistema, joga no Kafka, e do Kafka joga um sistema totalmente diferente, sem você programar. Ele tem um KSQLDB, que eu consigo realizar queries na fila, vamos dizer, no tópico do Kafka. A gente tem o Schema Registry, que você consegue garantir o formato das mensagens que estão sendo enviadas para o Kafka. O Kafka tem o Streams. Então, assim, o Kafka ele é um ecossistema tão grande que eu acho mancado você querer ficar comparando banana com maçã, apesar de ambos serem uma fruta, tá? Então, o que eu digo e quando que você deve escolher um ou outro, na minha opinião? O RabbitMQ, se você tem a necessidade de apenas mandar mensagens entre sistemas, o RabbitMQ, sem dúvidas, é a melhor escolha, na minha opinião, porque ele é mais fácil de gerenciar, ele é mais tranquilo de trabalhar, você não tem toda a complexidade de forma geral que o Kafka tem em volta dele, tá? Agora, se você está precisando de algo a mais, se você precisa guardar mensagens, se você precisa fazer integração entre sistemas de forma mais automática, se você precisa ter acesso e fazer consultas e ter acesso a informações em tempo real conforme as mensagens vão chegando, sem dúvidas o Kafka é uma melhor opção. Tá? Então, assim, o que é melhor, Kafka ou RabbitMQ? Depende do contexto. Para contextos mais simples de comunicação, o RabbitMQ atende, não vale a pena utilizar um Kafka da vida, na minha opinião. Já em outras situações, sem dúvida, o Kafka é muito mais poderoso. E essas foram as perguntas aí que a gente recebeu hoje e espero que você tenha gostado aí das minhas respostas. Obviamente que tem temas aqui que daria pra gente ficar falando por horas, mas é o que é, né? Eu respondi da melhor forma que eu podia no tempo aqui que eu tinha, inclusive esse vídeo ficou até meio longo, né? Mas de qualquer forma, espero que você tenha gostado. E, novamente, eu falo pra você, se esse vídeo gerou algum valor aí pra você, eu super peço pra você dar um joinha, ativar o sininho, né? Se inscrever no canal, vai dar uma baita ajuda aí pra gente. Conta com a gente e espero que você esteja curtindo aí o nosso canal Full Cycle. Um grande abraço pra você e até o nosso
próximo vídeo.